Situada a 24 graus de latitude sul e 46 graus de latitude oeste, em uma planície litorânea banhada por águas calmas e sol pleno, surgiu Santos, uma das cidades mais antigas do Brasil. A localização privilegiada levou o fidalgo português Brás Cubas a fundar, em 1546, a Vila de Santos. A partir da criação, na entrada da sua baía, do primeiro Hospital das Américas, ali instalou-se também a principal porta de entrada no novo território, o Porto de Santos, o maior da América Latina. Mas foram seus habitantes, Bonifácios, Bartolomeus, Sartoninos, Beneditos, Betes, Gilbertos, Plínios e Pagus, que construíram sua história, lutando bravamente contra a invasão de piratas, pela independência, pela abolição da escravatura, por direitos trabalhistas e, acima de tudo, pela liberdade, sempre. Hoje, essa comunidade soma quase 500 mil pessoas, e são dessas pessoas que surgem essas histórias. E aqui estão reunidas algumas delas. A história oral da gente de Santos. Depois o batuque. A minha história enquanto contadora de histórias começa há muito tempo atrás, enquanto eu era escutadora de histórias. Bom, elas começaram com as histórias do meu avô lá no Ceará. Não eram nem histórias daqui. Geralmente nessa época de festa junina, meu avô sempre celebrou as fogueiras, Santo Antônio, São João, São Pedro. E nós reunimos a família ali nas fogueiras e o meu avô contava histórias, geralmente histórias de terror. E no meio de tudo isso também eu me lembro muito de uma tia que contava histórias antes da gente dormir, assim, na casa dela, em Praia Grande. Histórias, assim, que muitas vezes me impediam de dormir. Eu ficava com tamanho medo, né? Elas vinham, assim, com tanta vivacidade, com tanta verdade, que me apavorava. A minha avó contava muitas histórias. Meu avô era um contador de histórias. A minha avó amava cantar, então a gente sabia que ela estava em casa porque já escutava, eu sabia cantando. Então, assim, a minha infância foi permeada de muitas histórias e muita cantoria. E a minha mãe sempre contou histórias. A minha mãe morria de medo de trovoada. Até hoje, como a gente morava no morro, então tinha bananeira, aquele vendaval, aquela coisa. Então ela desligava o relógio na chave e ali cobria os espelhos, porque tinha uma tradição de que o espelho atrai, não podia pegar em faca, não podia pegar em nada. E aí, com velas acesas, ela fazia teatro de sombra e contava histórias. A arte veio muito cedo na minha vida, assim, já nos primeiros anos, né? As experiências com os instrumentos musicais de brinquedo, os pianos, enfim. E já aos 8 eu começo com a literatura, escrevendo poesia. E depois aos 11 eu já ingresso no teatro,
Teatro Santista sempre foi assim um celeiro muito criativo, né? E teatro tem uma história muito forte. E aí entrei para o magistério, comecei a cursar o magistério, mas eu era extremamente tímida para falar. Eu entrava em pânico com a possibilidade de ter que falar em público, sabe? E com o passar do tempo, vivendo aqui e conhecendo as histórias do Monte Serra, mais precisamente em 2011, onde foi o boom, onde eu fui saber várias histórias, desde da Fonte do Itororó, e aí eu fui enriquecendo com Mestre Bahia, com o Tio Baita, que são as pessoas que misturavam a história de lá com a história daqui. E mediante as histórias daqui foi o que mais me encantou, saber da importância da história de Nossa Senhora Monte Serra, que expulsou os piratas, da Fonte do Itororó, e aí vem a história dos porcos que subiam aqui, enfim. Era uma mistura de histórias e de vivências da qual eu falei, caramba, todo mundo precisa conhecer. Quando eu descobri que eu podia contar histórias, que eu podia fazer teatro, foi uma descoberta fantástica. Depois, quando eu entrei na Faculdade de Artes Cênicas, eu tive um professor que me apresentou um conto do Malbatã, o Castelo Amarelo. Era demais. Eu falei, gente... E aí eu contei pro meu irmão. E meu irmão, que era sempre um homem mais objetivo, falou, é ótimo, não precisa de cenário. Tudo se passa na cabeça das pessoas. E aí eu comecei a estudar as histórias. E hoje eu me considero muito mais do que um ator ou um professor, eu me considero um contador de histórias. E eu sempre digo que a nossa herança são as histórias que a gente deixa. Boa tarde! Quem tá feliz, levanta a mão! Desde que o mundo é mundo, se contam histórias, né? Antigamente, há muitos anos atrás mesmo, se contava histórias para passar a cultura, para passar os saberes de geração em geração. Não tínhamos registros escritos, então os registros eram todos orais, né? Então, acho que a contação de história, a oralidade, ela está presente na natureza humana. Então, muito antes da escrita, que se a gente for pensar a escrita é uma coisa muito recente na história dos homens, o homem já contava história. Todos nós somos contadores de história. A gente vê a contação de história mais valorizada em comunidades tradicionais, como as africanas, né, as indígenas, mas todos nós contamos histórias, estamos sempre passando nossas crenças, nossos valores, nossas ideias, né, para gerações que estão vindo. Então, contar história faz parte da nossa essência como ser humano. Por meio dessas histórias, a gente começa a olhar para a nossa cidade, para o nosso povo, com um outro olhar, muito mais afetuoso, mais próximo. Porque a partir do momento que eu passo a conhecer a história, pode ser uma lenda, da Pedra da Feiticeira, eu nunca mais passo em frente à Pedra da Feiticeira da mesma forma. A contação de histórias, ela permite assim um acesso àquilo que nos é mais profundo, aquelas memórias mais antigas, não só da nossa vida, mas de todas as gerações assim que nos antecedem. Mesmo que a gente não as escute, elas estão aqui dentro de nós. A gente aprende muito melhor através da história. Através dos mitos, dos clássicos, das lendas. Então, passar isso adiante é justamente perpetuar a cultura, é perpetuar a nossa história. Oral, ela ajuda a reconstruir uma nova história, dando novas vozes a novos sujeitos. Por isso que ela é muito importante, porque a gente traz visões diferentes do mesmo fato, porque na história a gente não trabalha com verdade única.
Não existe uma história, existem várias histórias. E todas as histórias importam. A igreja do Monte Serrate, ela é pequena, mas é bem alinhadinha. De viva a estrela de ouro, vale um tesouro, vivo rei, viva a rainha. Amar o Monte Serrate talvez seja a minha maior missão, né? E lógico, consequentemente, você ama a cidade que você mora. Eu amo Santos. O Brasil inteiro conhece aquela música. Fui no Itororó beber água e não achei. Achei bela morena que no Itororó deixei. Aproveite, minha gente, uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. E muito pouca gente sabe que essa música surgiu aqui na nossa cidade. Então, levar esse conhecimento para as outras pessoas, levar essa história para outras pessoas, é justamente fincar o pé, fincar a raiz e mostrar que sim, que Santos também tem as suas histórias. Já no século XVI, essa praia era habitada pelos índios tupiniquins, que aqui encontravam um excelente abrigo contra as tempestades, contra as correntezas e contra os ventos fortes. Mais tarde, com os incessantes ataques dos piratas e corsários que vinham aqui saquear nossas riquezas. Naquela época, os piratas holandeses, que eles navegavam nos sete mares, navegavam nos sete mares, eles invadiam todas as cidades, todas as vilas. A nossa cidade vivia sendo invadida por eles. Vivia. Cada vez era um pirata diferente que aparecia junto com a sua tripulação. E, ainda mais, resolveram achar que era fácil entrar aqui na cidade. Pois é. E então, um deles não entrou só uma vez, entrou várias vezes aqui na nossa cidade. E ele chegava fazendo atrocidades. Essa parte da história nem é muito bonita de contar. Eles invadiram Santos. Houve um desespero total. E aí o povo começou a subir a parte mais alta da cidade, que era o Monte Serrate. Eles fugiam dos piratas do alto do Monte Serrate. O povo da Vila de Santos, o povo da Vila de São Vicente. Eles iam para cá para cima, se juntavam todos e começavam a rezar para Nossa Senhora do Monte Serrate salvar a casa deles lá embaixo e a vida deles aqui em cima. E correram para o lugar mais alto da cidade, um monte, e levaram junto a Santa Milagrosa. E enquanto eles subiam, eles rezavam, como numa procissão, como numa romaria. E eles subiam e rezavam, subiam e rezavam, subiam e rezavam. E quando chegaram lá em cima, no monte, continuaram rezando. E de repente, diz a nossa história, que as pedras de lá de cima do monte começaram a rolar. Houve um desmoronamento e matou todos os piratas. Um milagre de ação. Os moradores que aqui estavam ficaram felizes, agradeceram mais e mais ainda a Nossa Senhora do Monte Serrate. E a santa que subiu o monte não desceu mais. De lá de cima, ela abençoa e protege a cidade de Santos até hoje. E essa história ela foi contada de pai para filho, de filho para neto, e foi passando até chegar na gente que é morador da cidade e principalmente moradores do Morro de Nossa Senhora do Monte Serrate. Desde então, a santa é padroeira da nossa cidade e é atribuído a ela esse milagre de conter uma invasão dos piratas. E no dia 8 de setembro é comemorado o dia da padroeira de Santos, que é Nossa Senhora do nosso Monte Serrate. Vocês não acharam incrível essa história? Sim. Da hora, né? Da hora. Então vamos bater palma para Nossa Senhora do Monte Serrate. Contar histórias para mim é curar através das palavras, sabe? Eu costumo dizer que o contador de histórias, ele é um grande benzedor. Ele benze através das histórias.
Contar história aqui no Monte Serrate, ou contar histórias do Monte Serrate, para mim é trazer o que tem de melhor aqui. É o que tem de melhor nos meus ancestrais, dos meus parentes, das pessoas que realmente estiveram aqui. E para mim faz muita diferença. É uma coisa que não se paga, é uma coisa que não tem valor. Eu só receio de um dia não poder mais contar essas histórias. Mas até então, espero que até lá eu já tenha contaminado muitas crianças e muitas pessoas. Então, para mim, a minha missão é essa, de fazer com que as pessoas saibam que o Monte Serrate é extremamente encantador, extremamente rico. Estar aqui, poder contar as histórias, para mim é o máximo, uma coisa que não tem valor. A continuidade é uma das tarefas de todo contador de histórias. É dever daquele que estuda a história, o conto de tradição oral, lutar e batalhar diariamente para que essas histórias e que a gente tenha novos contadores. É isso que, se não prevejo, eu pelo menos espero, com o nosso trabalho, com o trabalho da Camila Genaro, do Arquimedes Machado, que vem contando as suas histórias não só da região, dos lugares específicos também. E isso é fundamental. A força de um lugar é justamente a universalidade que ela contém. Esse conjunto de vidas, de ideias, de sentimentos, de afetos que vão se construindo ali em torno daquele lugar. E isso é o que a gente precisa perpetuar, essas boas histórias. Os aplausos não me envaidecem, mas me orgulham. Me orgulham porque eu sou uma servidora das palavras, sabe? E o contador de história é justamente isso. Esse é um grande guardião das palavras, é um guardião das histórias, é um guardião da cultura, é um guardião da tradição oral, sabe? Então, e assim, todo mundo é um contador de histórias, em potencial. Todo mundo conta muitas histórias durante o nosso dia. E algumas pessoas levam isso para o lado profissional, outras pessoas não. Mas todo mundo é um contador e um grande guardião das suas histórias. Não nos enganemos, somos caiçaras, filhos do céu, do mar, da terra, dos índios, dos europeus e dos africanos. E misturada a nossa ancestralidade ao caudaloso vórtice da atualidade, resta-nos o contínuo ato de criar e celebrar a arte. A arte não é do artista, muito menos dos museus e das coleções particulares. A arte é de todo aquele que não teme o ridículo e aventura-se rumo ao desconhecido. Não nos enganemos, somos caiçaras, filhos do céu, do mar, da terra.